Então, ó, galera, vê só. Iniciando essa parte 2, tá? A gente tem a ideia de começar a observar aquele conceito que a gente tinha visto na primeira lei termodinâmica, que a primeira lei termodinâmica ela trazia justamente o raciocínio, tá? De que o calor ele era visto como sendo trabalho mais avaliação de energia interna. Agora, o que é que eu penso? Poxa, e essa parcela desse trabalho? Essa parcela de energia que ele recebe, que a máquina recebe, ela consegue utilizar por completo? Então, são esses conceitos que ficam meio embaralhados no contexto que a gente vai observando do funcionamento, certo? Das máquinas térmicas. Então, olha só, a gente começa a ver hoje, então, a máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica, certo? Como a gente viu no início lá, como a gente viu semana passada com Plínio, certo? Toda aquela questão, toda aquela análise contextualizada que Plínio trouxe da ideia de evoluir com a máquina, tá? Para que essa ideia ela fosse colocada em prática, que a gente conseguisse ter as máquinas com a queima de combustíveis, certo? Essa evolução traz para a gente motores que a gente tem hoje em dia. Então, ó, a ideia fundamental era a ideia de construir uma máquina, tá? E em seguida lançou-se o conceito de motor perpétuo. Se era possível eu ter uma máquina que ela conseguisse conservar toda a energia. Como assim? Ela transforma calor em trabalho e, consequentemente, volta a ser calor, para ficar dessa forma como um motor perpétuo. Isso aí é possível? Hoje em dia a gente sabe que não. Tá? Hoje em dia a gente sabe que não há essa possibilidade de ter um rendimento de 100% numa máquina. Tá? Inclusive, essa máquina iria contrariar a segunda lei da termodinâmica, que a segunda lei da termodinâmica ela vem a mostrar para a gente que não é possível eu ter uma transformação onde eu consiga transformar calor integralmente em trabalho. Tá? Então ele diz assim, ó, nenhuma máquina térmica operando em si pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Tá certo? E aí o que é que isso significa dizer para a gente? Significa dizer que para toda máquina funcionar, ela precisa operar em duas fontes. Quem são essas duas fontes? Veja, uma fonte aqui, ó, é o que a gente chama de fonte quente, e a outra fonte é o que a gente chama aqui, ó, de fonte fria. E aí essa minha máquina, ela operando justamente nessa diferença entre regiões, iria trazer a ideia para a gente de que o calor ele vai fluir espontaneamente de onde para onde. De para onde esse calor ele vai fluir? Da fonte quente para a fonte fria ou da fonte fria para a fonte quente? Esse calor ele é espontaneamente de onde para onde? E aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Da quente para fria, perfeito. O calor ele flui espontaneamente, ele passa espontaneamente da fonte quente para a fonte fria, tá bom? Aí a gente aproveita, pensou assim, poxa, se eu consigo ter essa transferência de energia, eu consigo aproveitar essa transferência de energia para realizar trabalho. E essa ideia é fundamental, tá? E que a gente tem esse fluxo de calor, esse fluxo de calor vai fazer com que o objeto ele comece a realizar trabalho, tá? Então, olha só, o calor disponibilizado, o calor enviado pela fonte quente, ele vai ter uma parcela que vai ser utilizada para realizar trabalho e outra parcela que vai ser desperdiçada para a fonte fria, tá bom? Então, olha só, se liga, que o calor da fonte quente, o calor da fonte quente, ou fornecido pela fonte quente, ele vai ser utilizado para realizar trabalho, certo? Ele vai realizar trabalho e vai ter outra parcela que vai ser desperdiçada para a fonte fria. Então, é o calor rejeitado para, para a fonte fria. Ok? Beleza? Então, ó, a ideia é justamente essa, tá bom? Então, para que esse calor ele possa fluir de uma região para outra, ele tem que ter essa diferença de temperatura para que a gente tenha um calor enviado por uma fonte e um calor recebido por outra, tá bom?
E aí, com isso, a gente lança a ideia do funcionamento das máquinas térmicas, onde as máquinas térmicas vão ser justamente esses dispositivos que vão ter essa representação do sistema aí, ó. Olha aí. Ele precisa ter uma fonte quente, uma fonte fria, e essa diferença entre temperatura, entre regiões, e a diferença de temperatura entre essas duas regiões, vai fazer com que esse calor ele possa se movimentar. Então, tem um calor que é enviado aqui para a fonte quente, uma parcela ela vai ser utilizada para realizar trabalho, certo? Vai ter uma parcela que vai ser utilizada para realizar trabalho, e vai ter outra parcela que vai ser desperdiçada para a fonte fria. Beleza? O que eu utilizo, o que eu vou utilizar é quem? É o trabalho. O que eu vou desperdiçar da fonte fria, certo? Ok? É como se eu dissesse a você o seguinte: olha, eu tenho uma máquina que essa máquina, para ela funcionar, ela precisa receber 10 joules a cada ciclo. Desses 10 joules, ela utiliza 3 joules. Quanto é que ela vai mandar para a fonte fria? Quanto é que ela manda? Se a minha máquina dos 10 ela utiliza 3, quanto é que ela manda para a fonte fria? Ela vai mandar 7 joules, exatamente. Então ela aproveita 3 a cada 10, ou seja, ela tem um rendimento de 30%. Ela utiliza 30% de tudo que é fornecido a ela, tá bom? Então essa ideia aí é a ideia que vai reger o funcionamento das máquinas. Então, olha, o trabalho realizado pela máquina é o resultado da diferença entre o calor retirado da fonte quente e o calor rejeitado para a fonte fria. Rejeitado porque a gente diz, olha, esse calor ele é rejeitado porque ele não é utilizado, certo? Ele não vai ser utilizado, porque se ele fosse utilizado não seria calor rejeitado, tá bom? E, ó, como eu disse a vocês, ele precisa ter uma diferença de temperatura, uma diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, tá bom? Ok, gente? Beleza? Ou não? Tranquilidade? Agora, é amplamente discutido o rendimento de máquinas. Não tem como a gente ter uma máquina e a gente não discutir o rendimento dela. E como é que eu posso discutir o rendimento de uma máquina? Veja, como é que a gente discute o rendimento de alguma coisa? Como é que é discutido? O que é rendimento? O que é rendimento, gente? Vamos. Qual é o conceito de rendimento que a gente tem? Vamos lá para a mecânica. Vamos voltar lá para a mecânica. Em mecânica, a gente disse: olha, o rendimento de uma máquina é visto como sendo a potência útil em função da potência total. Certo? Beleza? Mas o que é potência? O que seria potência? Potência é a energia em função do tempo. Concorda? O que é energia aqui? Energia aqui vai ser energia em trânsito ou energia transferida, certo? Então esse rendimento ele seria visto como sendo a energia utilizada em função do tempo dividido pela energia total fornecida em função do tempo. Gente, qual é a energia que eu utilizo? Qual é a parcela de energia que eu utilizo? Deixa eu limpar isso aqui para eu botar as imagens. Veja, deixa eu colocar aqui para vocês, certo? Eu sei que esse rendimento ele vai ser a potência útil pela potência total. Então isso aqui vai ser assim, ó, vai ser a energia utilizada em função do intervalo de tempo e a energia total em função do intervalo de tempo, certo? Tranquilo? Gente, olha para a máquina. Olha para a máquina. Certo? Olha a minha máquina aqui. Qual é a parcela que é utilizada? Calor da fonte quente, trabalho ou calor da fonte fria? Qual é a parcela que a gente utiliza? Trabalho, muito bem. Qual é a parcela que vai ser enviada? Qual é a energia total? É o calor da fonte quente ou o calor da fonte fria? Calor da fonte quente. Exatamente. Então, essa parte aqui, ó, é a parte útil e essa aqui é a parte total. Tá? Por quê? Porque essa aqui vai ser a parte
desperdiçada. Ok? A parte desperdiçada. Então, olha só. Olha para cá. Dessa forma, a gente vai ter o seguinte, ó, que o trabalho, em função do tempo, vai ser dividido pelo calor da fonte quente em função do intervalo de tempo. Certo? Olha, eu tenho duas frações aí, ó. Trabalho sobre ΔT e calor da fonte quente sobre ΔT. O que é que a gente faz? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Beleza? Então, ó, ΔT com ΔT cancela. Então, a gente vai ficar com rendimento vai ser igual ao trabalho sobre o calor da fonte quente. Beleza? Tudo bem? Ou seja, ó, quando a gente vai falar de rendimento, a gente escreve ele assim, ó, trabalho sobre o calor da fonte quente. Certo? Da mesma ideia, olha, na mesma ideia, a gente vai ter também que pensar o seguinte, galera, veja, se a gente tem que o trabalho, ele é visto como sendo o calor da fonte, como sendo a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, eu posso, no lugar do trabalho aqui, escrever justamente isso. Eu posso colocar um rendimento, ele vai ser visto como sendo o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, dividido pelo calor da fonte quente. Dividindo isso aqui em duas frações, ficaria assim, ó, um rendimento seria o calor da fonte quente sobre o calor da fonte quente, menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Ei, uma dúvida para mim. Isso aqui por isso aqui dá quanto? Dá quanto? Dá 1, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó, que o rendimento ele vai ser 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Beleza? Tudo bem ou não? Ok? Dúvidas? Não? Aí o que é que a gente faz? Veja, quem é que vai ser maior? O trabalho ou o calor da fonte quente? Quem é que vai ser maior? Ele tem tendência a ser maior. O trabalho ou o calor da fonte quente? Quem é que tem tendência a ser maior? O trabalho ou o calor da fonte quente? O calor da fonte quente, exatamente. Se o calor da fonte quente ele tende a ser maior, então significa dizer o quê? Significa dizer que esse rendimento aqui ele vai dar menor do que 1. Então o que é que a gente faz? Multiplica isso aqui por 100%. Certo? Tudo bem? Da mesma forma, aqui embaixo, a gente vai multiplicar esse resultado aqui por 100. Tá bom? Tranquilo? Bronca, estresses, dúvidas, manifestações? Vamos fazer um exercíciozinho? Vamos lá? Pode passar? Posso passar? Posso? E aí, posso passar? Beleza, então vamos lá. Olha essa questão aqui. Ó. Questão 21. Questão 21. E aí? Em uma máquina térmica, uma fonte quente fornece 80 kJ de energia na forma de calor, enquanto uma fonte fria descarrega 60 kJ de calor para o meio ambiente. Portanto, o rendimento desta máquina é igual a quanto? Gente, pensa comigo. Vê só. Se eu tenho que uma máquina
ela recebe 80 kJ, então isso aqui é o calor da fonte quente, tá? 80 kJ. Ela rejeita para a fonte 60 kJ. Quanto é que ela utiliza de trabalho? Quanto é que ela utiliza de trabalho? Hein? Ela recebe 80, rejeita 60, ela vai utilizar quanto de trabalho? 20, exatamente. Ela vai utilizar 20. Se ela utiliza 20, ele está dizendo o seguinte: olha, então quanto é o rendimento dessa máquina? Então o trabalho aqui vale 20 kJ. Então quanto é que vai ser o rendimento dessa máquina? Vamos fazer aqui? Ó, rendimento, ele é o trabalho sobre o calor da fonte quente. Então, ó, dessa forma vai ficar assim, ó, que esse rendimento vai ser 20 sobre 80, certo? Ou 1/4, tá? Dividindo em cima por 20 e embaixo por 20. Então, isso aqui, ó, é 0,25, que é igual a 25%. Resposta, letra B. Tranquilo? Ou não? Diz aí. Beleza? Eita, mas Laura deu uma ideia aqui, ó. Laura deu outra ideia. Vê, repara. Laura mandou mensagem aqui, eu recebi pelo ponto, que ela fala assim, ó. Caio, eu não precisava nem achar o trabalho. Eu podia aplicar direto a relação entre o calor da fonte fria e o calor da fonte quente. Poderia. Muito bem, Laura. A gente poderia fazer assim, ó, Laura. Rendimento 1 menos. Quanto é o calor da fonte quente? Da fonte fria? É 60, né? Então vai ficar 60 sobre 80. Então esse rendimento vai ser como? 1 menos 3/4. Certo? Então qual é o rendimento? Vai ficar 1, que é igual a 20%. Opa, 25%. Beleza? Tudo bem? Show. É... Vamos para a próxima? Posso passar? Posso? Vamos lá. Olha essa questão. Questão 30 agora. Beleza? Vamos fazer essa 30 rapidinho? Vamos lá. A utilização das máquinas térmicas em larga escala, mesmo com seu baixo rendimento, contribuiu decisivamente para a primeira revolução industrial. Simplificadamente, uma máquina térmica é um dispositivo que retira calor de uma fonte quente, utiliza parte desse calor para realizar trabalho e direciona o calor restante para uma fonte fria. Suponha que uma máquina térmica de rendimento 8% envia uma quantidade de calor igual a 4,6 vezes 10 a 6 joules para a fonte fria em um certo intervalo de tempo. O trabalho realizado por essa máquina nesse intervalo de tempo é igual a quanto? E aí? E aí, como é que a gente faz? Qual é a ideia? Bora. Ideia. Vê, ele deu o rendimento da máquina
não é? Deu o rendimento da máquina e disse que a máquina ela envia 4,6 vezes 10 a sexta para a fonte fria, tá? Então, como é que eu vou calcular esse calor, esse trabalho a ser realizado? Primeiro, eu preciso calcular o calor enviado, né? Pela fonte quente, certo? E aí, como é que eu vou calcular esse calor enviado pela fonte quente? Aí eu faço o seguinte, ó. Eu sei o rendimento, eu sei o calor da fonte fria, dá para descobrir o trabalho, o calor da fonte quente. Então, ó, a gente faz o seguinte, o rendimento vai ser 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Então, vai ficar assim, ó, 8%, 8 sobre 100, é igual a 1 menos 4,6 vezes 10 a sexta, dividido pelo calor da fonte quente. Ou seja, 8% é 0,08 menos 1 é igual a menos 4,6 vezes 10 a sexta, dividido pelo calor da fonte quente. Certo? Se eu fizer isso, ó, galera, presta atenção, vai dar 0,92 é igual a 4,6 vezes 10 a sexta, dividido pelo calor da fonte quente. Certo? Então, esse calor da fonte quente vai dar quanto? Vai dar 4,6 vezes 10 a sexta, dividido por 0,92. Quanto é que dá isso aí? Quanto é que dá? Dá 5. 5 vezes 10 a sexta joules. Ei, mas peraí. Presta atenção. Presta atenção. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Olha os meus olhos. Veja bem. Se o calor da fonte quente é 5 vezes 10 a sexta, quanto é que vai ser o trabalho se o calor da fonte fria vai ser 4,6 vezes 10 a sexta? Quanto é que é o trabalho? 0, vezes 10 a sexta. Ou 4 vezes 10 a quinta joules. Tranquilo? Beleza ou não? Tranquilidade? Exatamente. Descobre primeiro a fonte quente para depois utilizar para descobrir o trabalho. Tá bom? Tudo bem ou não? Agora, todas as máquinas que a gente viu até agora eram máquinas que elas teriam um rendimento, certo? Aleatório. Agora, existe uma máquina que ela tem um rendimento ideal, que é uma máquina proposta por um cara. Uma máquina proposta seria uma máquina que teria o maior rendimento possível, tá? E que você precisa prestar atenção como ela vai ser trabalhada na prova, beleza? Que seria a máquina de Carnot. A máquina de Carnot, ela traz justamente essa relação, certo? A máquina de Carnot, ela me diz, olha, a máquina ideal, ela teria que funcionar dessa forma aqui, ó, que é o que a gente chama máquina de Carnot. Ela teria um rendimento ideal quando ela trabalhasse entre duas transformações isotérmicas, tá? E entre duas adiabáticas, certo? Então ela teria que ter uma transformação que seria desenhada por esse gráfico. Nesse gráfico a gente encontra duas isotérmicas, que seria a curva com temperatura T1 e a curva com temperatura T2, certo? E as duas adiabáticas, que seriam essas duas curvas que ligariam os pontos D para A e de B para C, certo? Que seriam as curvas que estão fazendo a ligação justamente entre as duas transformações isotérmicas, tá bom? Então, as adiabáticas, elas vão fazer a conexão entre as duas isotérmicas, da mesma forma, tá? Que a gente teria, por conta disso, um rendimento ideal. A minha máquina teria um rendimento de 100%. E isso seria um motor ideal. Agora, para esse motor de 100%, para que essa minha máquina, segundo o Carnot, segundo esse carinha aí, ó, para que essa máquina tivesse um rendimento de 100%, beleza? Para que ela tivesse um rendimento de 100%, o que é que seria preciso? Seria preciso que ela não enviasse calor para a fonte fria.
Consequentemente, quanto é que teria que ser essa temperatura aqui? Ó? Quanto é que teria que ser a temperatura da fonte fria? Gente, quanto é que teria que ser a temperatura da fonte fria para que a máquina não envie calor para lá? Zero. Perfeitamente. Certo? Então teria que ser igual a zero. Caio, por que ser zero? Porque se não chega energia lá, como é que vai esquentar aquela região? Não esquenta. Então a máquina de Carnot seria uma máquina ideal, que ele desenharia como uma máquina ideal, quando ele diz assim, ele diz, olha, naquela região não chega calor, se não chega calor, então a temperatura ali vai ser zero. Então o que é que a gente faz? A gente faz o seguinte, que o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente vai ser a mesma relação da temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. E é assim que Carnot ele estabelece. Ele diz, olha, se a temperatura daquela região, se esse TF aqui for zero, é porque esse QF aqui, ele foi zero. Deu para entender? Tudo bem? Ele diz, olha, então, essa relação entre QF e QQ vai ser igual entre TF e TQ. Por isso, ele faz a conexão entre duas isotermas, olha, entre duas isotermas e duas adiabáticas. Ok? Beleza ou não beleza? Diz aí, diz aí, diz aí. Eita, eu passei direto. Isabelle, você quer que eu volte? Depois você pega, tá? Eu volto no finalzinho da aula, eu volto, tudo, tá bom? Então, ó, preste atenção. Então, ó, você vai preencher assim, ó, na máquina térmica de Carnot, você bota assim, ó, o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente vai ser igual à temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, certo? O que é que isso aqui vai trazer para mim? Vai trazer a seguinte relação. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Tu lembra que a gente definiu que o rendimento de uma máquina era um menos QF sobre QQ? Lembra disso? Então, ó, no lugar de QF sobre QQ, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever que o rendimento vai ser 1 menos TF sobre TQ. Gente, por favor, quem disser assim, olha, a máquina de Carnot, ela é aquela máquina que o rendimento vale 100%, verdadeiro ou falso? Falso. Carnot, ele não diz que a máquina vai ter um rendimento de 100%. Ele diz, olha, a máquina, para que ela funcione com o maior rendimento possível, a temperatura da fonte fria tem que ser a menor temperatura possível. Tá bom? Então, é errado quando aparecer para você uma questão que disser, olha, o rendimento da máquina de Carnot vale 100%. Você marca falso. Ok? Tudo bem? Ou não? A não ser que ele admita que a temperatura da fonte fria, vale zero. Ok? Tá? Beleza? Ou não? Beleza. Diz aí. Tudo bem? Show? Olha só. Então, beleza, boa pergunta, Emily. Emily pergunta aqui, ó, Caio, quanto é em média o rendimento de um motor de um carro? Emily, o motor de um carro econômico, certo? De um carro econômico, ele gira em média em torno de 30%. Baixíssimo, né? 30%. Significa dizer que do que você abastece, somente 30% vai fazer o carro funcionar. Os outros 70% são desperdiçados. Diga aí. Muita coisa, né? É como se, por exemplo, veja só, é como se, por exemplo, você tivesse um motor, se abastecesse seu carro, deixa eu fazer umas contazinhas aqui. Se eu colocasse, vamos supor, 100 litros no motor do meu carro, no combustível do meu carro, tá? E ele, desses 30%, ele só utiliza 15 litros, certo? Vamos botar em reais. Ó, isso aqui, ó, vamos dizer que a gasolina está R$ 4, para facilitar minhas contas. Seria R$ 200 o tanque, né? Beleza? Desses 200, meu carro vai utilizar 60. E ele desperdiça quanto?
ele desperdiça 35 litros, que corresponde a quanto? Corresponde a R$ 140. Diga aí. Um absurdo, né? É um rendimento baixíssimo, tá? Tem como melhorar? Tem. Tem. Você tem carros hoje em dia que tem carros híbridos, entendeu? Você tem essa troca de combustível por motor elétrico em algumas situações. Você tem sistemas como start-stop, certo? Que são sistemas que o carro ele para o motor quando ele para num engarrafamento, quando ele para num sinal, alguma coisa assim. Tá entendendo? Então, são sistemas que eles tendem a aumentar o rendimento do carro, eles diminuem o consumo. Tá entendendo? E muito se engana quem diz que carro 1.0 é carro econômico. Carro 1.0 não é carro econômico, tá? Você pode reparar isso se você bota esse carro na estrada. Se você tende a fazer viagem com esse carro 1.0, tá? Você vai ter um consumo alto de combustível, porque ele precisa consumir muita energia para conseguir andar da forma que você quer. Entendeu? Então, não tem uma relação entre essa potência e o consumo de energia muito proveitosa para o carro 1.0, tá? Agora sim, é um carro mais popular, um carro mais barato, então por isso que compram muito. Mas a ideia é que não é um carro muito bem nesse critério de economia, tá? Ahn, os carros elétricos, eles tendem a ter um rendimento maior porque o motor é um motor desenhado de outra forma, ele não é um motor de combustão. Ele não tem um atrito entre as peças, tá entendendo? Como tem um motor de combustão. E aí ele tende a economizar mais energia, ele tende a ter uma economia maior. Tem um rendimento de 100%? Não tem um rendimento de 100%, mas tem um rendimento muito maior do que um motor de combustão interno. Tá entendendo? Então a ideia é essa. Beleza? Deu para entender? Tá? São esses raciocínios que é essencial vocês terem, viu? Beleza? Observa como eu tenho um carro hoje em dia, que meu carro ele gasta uma. Entendeu? Deixa eu passar aqui. É, Caio, no caso, esse calor e essa temperatura são proporcionais. Seriam relações diretamente proporcionais, tá? Beleza? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu fazer essa aqui. Olha só. Olha o que essa questão ela traz pra gente. Uma máquina de Carnot opera entre duas fontes de calor, de temperatura constante. Considerando-se a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria de 108 Kelvin e a eficiência da máquina igual a 18%, é correto afirmar que a temperatura da fonte fria em 10 ao quadrado Kelvin é igual a quanto? E aí, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode fazer essa relação? Veja, ele disse que, olha só, ele disse que a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria é de quanto? É de 108 Kelvin, né? Então, ó, a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria vai dar 108, ok? Ou seja, a temperatura da fonte quente ela vai ser a temperatura da fonte fria mais 108, concorda? Certo? Ele diz também que o rendimento dessa máquina é igual a 18%. Se o rendimento é de 18%, então a gente tem o seguinte, ó, que aquela relação 1 menos TF sobre TQ tem que dar 18%. Logo, 0,18 é igual a 1 menos TF sobre TQ. Ou seja, 0,18 menos 1
é igual a menos TF sobre TQ. Então vai ficar 0,82 negativo é igual a menos TF sobre TQ. Certo? Tudo bem? Ó, esse menos com esse menos cancela, né? Então vai ficar assim, ó, 0,82 é igual a quanto? Ah, isso aqui vezes TQ seria igual ao TF. Então vamos ver aqui, ó. Eu sei que TQ vai ser TF mais 108 vezes 0,82 é igual a TF. Então a temperatura da fonte fria vai ser igual a quanto? Vai ser 0,82 TF mais quanto é 108 vezes 0,82. Isso aqui vai dar 88,56. Ou seja, TF menos 0,82 TF é igual a 88,56. Ou seja, isso aqui vai dar 0,18. Então a temperatura da fonte fria vai dar quanto? Isso aqui dividido por 0,18. Dá 492 Kelvin. Tudo bem? Ou não? Então aqui, ó, vê. Então dessa forma, poxa, eu estava viajando aqui, ó. Presta atenção. Então a temperatura da fonte quente vai ser 492 mais 108. Ou seja, ela vai dar quanto? 600 Kelvin. Beleza? Então a resposta aqui, ó, 0,2 porque é 6 vezes 10 ao quadrado. Tá? Diz aí, Laísa, qual foi a bronca? Diga aí, vá. Diga aí, qual foi o estresse? Qual a última parte? A de preto ou a de azul? A de azul? Então, se eu achei que a temperatura da fonte fria vale 492 e que a gente tem também que a diferença de temperatura entre as fontes quente e fria são de 108, certo? Então a temperatura da fonte quente menos a da fria dá 108. E eu achei que a temperatura da fonte fria vale 492. Quando eu passo para o outro lado, ela vai mais 492, né? Ah, ele está pedindo a fonte fria, né? Oxi, então vacilei. Desculpa, a resposta está aqui já, Caio. Desculpa. Ele está pedindo a fonte fria. Beleza? Tá? Achei das duas já. Tá? Ele está pedindo essa aqui, ó. Ah, porque fica 492? Porque é o seguinte, como ele quer em potência de 10 ao quadrado,
Sim, então, como ele quer em potência de 10 ao quadrado, aí eu vou escrever assim, ó, 4,92 vezes 10 ao quadrado. Entendeu? Certo? Tá bom? Posso passar? Beleza? Então, galera, vê. Para a gente finalizar essa parte, fica faltando a gente discutir sobre refrigeradores, que isso vai ser o tema da nossa primeira aula na primeira parte da próxima semana, tá bom? Então, é um pequeno trechinho para a gente encerrar a termodinâmica, encerrar a termologia que dá o start em ótica, tá certo? Beleza? Então, olha só, a gente se encontra amanhã na monitoria. Eu vou lançar o link para vocês, certo? Para que vocês troquem mais ideias comigo. Amanhã às 19 horas, tá? 19 horas a gente começa o nosso Tira Dúvida.